na harmonização glútea, tem pacientes ali que não querem aquele volume, né? Prezam por mais um bumbum mais firme, um bumbum sem celulite, aonde vai olhar e não vai perceber aquele bumbum que não tem simetria. Que eu falo Sim. que hoje 90% das pacientes buscam identificar o que vai agradar. Então, para melhorar, eu falo o que é a cerejinha do bolo, o que já é lindo, né? Muito boa noite, está no ar mais um Dr. Cash, o nosso encontro quase que diário aqui no meu canal do YouTube, sempre com um grande time de profissionais que trazem com muita expertise, credibilidade e informações para as nossas noites. Eu tenho o privilégio em receber aqui hoje Dani Torres, ela que é profissional maravilhosa, né, uma referência no estado do Mato Grosso. Agora está atuando em São Paulo também, Cuiabá, Primavera, Campo Verde, Rondonópolis. Agenda extensa, ela é referência quando falamos em estética, emagrecimento, harmonização glútea. E por falar em harmonização glútea, é o nosso tema de hoje, né? Dani, muito bem-vinda, é um privilégio recebê-la aqui. Obrigada, o prazer é todo meu, trazendo aí, né, conteúdos de qualidade. Dani, muitas pessoas hoje buscam melhorar o contorno, né, o volume, a proporção da região glútea, que é o que a mulher brasileira dá muita atenção para isso, e os homens também gostam, né? Exatamente. Mas ainda existem muitas dúvidas sobre técnica, segurança, resultados. A minha pergunta inicial para você, o que vem a ser exatamente a harmonização glútea? Hoje a harmonização glútea, eu posso falar aí, né, que é a queridinha, né, do mundo, nível mundo, por se tratar aí da nossa segunda face. Então, como o rosto é uma construção na harmonização e não somente um procedimento isolado, o nosso glúteo também. Então, hoje nós podemos trabalhar desde aquela harmonização para pacientes ali com celulite ou flacidez, volumização, e até aquelas pacientes que já têm muita volumização ou passou ali por um enxerto glúteo de gordura, né? Então, nós conseguimos trabalhar como um todo. Perfeito. E qual que é a diferença entre a harmonização e simplesmente o aumento de glúteo? Qual que é a diferença? O aumento de glúteo, ele precisa muito ser analisado. É claro que hoje existem várias técnicas, entre elas a definitiva, né, que é a remodelação definitiva. Porém, eu sou adepta e na clínica eu só trabalho com a harmonização glútea de preenchedores autólogos. O que é autólogos? Que o nosso corpo já produz. Então, é uma construção também, onde a gente trabalha ali com pequenos volumizadores de ácido hialurônico, às vezes até uma mescla também de hidroxiapatita de cálcio, que é o ácido reticulado, né, para trazer ali a longo prazo uma volumização sem riscos, onde o paciente não toma remédio, não se ausenta das suas atividades. Perfeito. Quando falamos, Dani, em harmonização glútea, muitas pessoas pensam apenas em volume, né? Isso. O que de fato significa harmonizar o glúteo e quais são os aspectos que você avalia antes de indicar o procedimento ideal para aquele paciente? Eu sempre falo que na harmonização glútea tem pacientes ali que não querem aquele volume, né? Prezam por mais um bumbum mais firme, um bumbum sem celulite, aonde vai olhar e não vai perceber aquele bumbum que não tem simetria. Que eu falo que hoje 90% das pacientes buscam, mas ainda tem muitas pacientes que buscam aquela volumização. Então, o primeiro passo é identificar o que vai agradar, então não existe ali um parâmetro certo, né? Às vezes o que é bonito para uma paciente não é bonito para outra, então essa identificação para melhorar, eu falo o que é a cerejinha do bolo, o que já é lindo, né? Hoje nós atendemos desde pacientes que não têm nada de volumização, com uma construção, como eu falei no início, a pacientes que têm muito volumização, mas desejam sempre um pouquinho mais, porque a pele acaba perdendo gordura, envelhece, então a gente vai fazendo essa reposição. Com certeza.
Então não é apenas volume, né? A pessoa quando Não. pensa em harmonização já pensa no bumbum mais volumoso. É contorno, é proporção corporal. Isso, exatamente. Uhum. Usar uma roupa mais fina, que não vai marcar, aquele bumbum ali com simetria, né? Mais firme. Firmeza, eu falo que é o número 1. Todo mundo quer um bumbum durinho, Isso, né? Dorinho. Dani, existe um padrão de beleza ou cada paciente tem um resultado diferente? Não, não. Cada paciente tem um resultado diferente, levando em consideração também os biotipos corporais, né? Então, existe, assim, a simetria bumbum-coração, aquele bumbum que não é tão harmônico, que é mais quadradinho. Uhum, Outros nós temos que ter um olhar ainda mais clínico ainda. Às vezes o paciente está acima do peso. Então, uhum, a gente precisa ali esculpir e trabalhar segundo o biotipo de cada paciente. uhum. Técnicas utilizadas, né? Agora vamos entrar um pouquinho mais nessa parte. Quais são as principais técnicas utilizadas hoje por você para a harmonização glútea? Eu sempre explico para o paciente que nós trabalhamos a nível tridimensional. O que é Uhum, isso? Músculo, pele, né? E também ali a gordura. Por quê? sim. Porque perdemos essas três estruturas. Então, não adianta a gente trabalhar ali a nível dérmico, né, que é a pele, se esse bumbum perdeu gordura ou se esse bumbum ele não tem ali uma hipertrofia. Então, trabalhamos com esses três parâmetros, que é o tridimensional, para a Uhum, gente ter um resultado mais satisfatório e que ele vai se perdurar por longo prazo. uhum. Substâncias e materiais que você utiliza nesse procedimento hoje? Somente autólogos, que é o que o nosso próprio organismo Uhum, já produz. Entre eles ali, né, vale lembrar que os fármacos, desde da parte da suplementação oral, injetável, também os bioestimuladores, que eu falo que é a poupança, né, de com colágeno certeza. ali, Uhum. a ácido hialurônico e os famosos peptídeos que estão em alta. Já existe há muito tempo, já utilizamos, né, mas agora que está mais em alta, muito tem Tem se se falado falado, mais. é o segredo também ali de um bumbum natural e Uhum. bem harmônico. Nós estamos na era do emagrecimento, né, Dani? Sim. E com isso eu acredito que as pessoas têm procurado mais ali as harmonizações glúteas, até porque acontece uma perda de peso abrupta, ocorre muito a flacidez, perda de colágeno. Esses pacientes costumam estar hoje procurando mais harmonização glútea. Como que você vê esse processo de emagrecimento e a importância, né, de fazer esses tratamentos conciliados nesse processo? Sim, muito. Hoje a procura ela tem crescido cada dia Uhum, mais uhum, por conta que o emagrecimento ele traz ali, né, aquela depressão trocantérica, que é o famoso uhum. afundamento na lateral, traz um derretimento. Então nós trabalhamos, né, restabelecendo esse tecido, trazendo ali uma anatomia melhor para esse glúteo, né, trabalhando em trazer saúde para esse glúteo usando tudo que os fármacos, né, que as tecnologias têm a nosso favor. Resultados e expectativas, Dani. Quais são os resultados que esse paciente pode esperar após uma harmonização glútea? Sempre vai ter uma melhora, desde a primeira sessão. Mas, como eu sempre falo, o alinhamento de expectativas. Precisamos entender quando procuramos a harmonização glútea, que é uma construção, então a gente não vai ali ter um resultado, às vezes, muito satisfatório se eu vou ter que tratar nesse bumbum celulite, flacidez, é um bumbum ali que demanda um pouquinho mais de tempo. Então, o que eu sempre falo para paciente? Construção, vai ver sim resultado desde a primeira sessão, mas é como ir para academia. Você não vai só uma vez e no outro dia você tá assim com shape musculoso, né? Verdade. Dos sonhos. Então, é uma construção. Para pacientes que já têm esse alinhamento de expectativa, né? Já tem essa determinação, eu falo que o bumbum, 6 meses, um ano, a gente tá com o bumbum do sonho, sim. Uhum. O resultado, ele é imediato ou aparece com o tempo, Dani? Olha, questão de textura já é de imediato, rompimento ali das células de celulíticas, né? Porém, quando a gente fala em volumização, é o que é uma construção.
Por quê? Porque ali, na primeira sessão, a gente trabalha ali a nível não tão profundo, para não gerar ali um edema muito grave, né? Onde vai ficar marcas nesse bumbum. Então, a gente trabalha com um plano de segurança, onde o paciente, ele sai com uma volumização que não é real, porque ali tem edema, né? Tem todo o material e o corpo absorve um pouco. Então, na volumização, demora um pouquinho mais para você ver o resultado. Quanto tempo costuma durar esse efeito de bumbo up maravilhoso que você posta nas redes sociais? A gente fica tudo doida. Olha, o que eu sempre recomendo, né? Após o tratamento finalizado, manutenções ali, 1 ano e meio, mais tardar 2 anos. Claro que o paciente ali, né, que faz atividade física, segue as orientações, porque assim, não é um milagre também, né? Não. Como tudo na vida ali que precisa de rotinas Nossa e parte, cuidados. né, Dani? Isso. Existe limite para o volume ou tamanho, Dani? Sim, existe, né? Por conta que a gente não consegue trabalhar ali. Muitas pessoas passam, eu quero colocar 500 ml de ácido hialurônico, mas às vezes o paciente nem tem estrutura para isso. Ou às vezes até tem estrutura, mas o corpo vai absorver, porque o corpo absorve, né? Então, o ideal é ir trabalhando na construção mesmo, né? Aonde você vai fazendo as manutenções. Sempre, né, semestral ou anual, não se torna um limite, mas para cada sessão tem sim. Então tem que ser avaliado a estrutura corporal. Segurança no procedimento. A harmonização glútea é um procedimento seguro, Dani? Sim, eu posso falar assim que a gente nunca pode colocar 100%, né? Mas eu arrisco aí nos 98%, por conta que o paciente já sai ali da clínica, do consultório, eu libero até para treinar no mesmo dia. Quais cuidados precisam ser tomados antes de realizar o procedimento? Existe algum cuidado específico? Hidratação, né, da pele, que eu falo que é primordial, o paciente não estar ali em jejum, por conta que a gente anestesia, né, mas é bem tranquilo mesmo. Quais são os maiores erros que você vê em pacientes cometendo antes de procurar um bom profissional, Dani? Olha, eu falo que o maior erro hoje é não saber, né, o que vai ser aplicado, porque infelizmente hoje a gente ainda vê muitos silicones industriais, muitas misturas que não sabemos, né, da onde Produtos sai. irregulares, né? Isso. Então eu sempre falo que realmente saber o que é um bioestimulador, se o profissional ali às vezes está falando, olha, fica de repouso, tem que tomar um antibiótico, já procurar ter mais informação. Mitos e dúvidas, né? Perguntas rápidas. Harmonização glútea dói? Não, super tranquilo. O paciente precisa de repouso, Dani? Não, na minha técnica eu libero na mesma hora para academia. Existe risco de deformação? Também não. Existe algum caso em que você não indica o procedimento, Dani? Olha, para pacientes que buscam ali uma volumização irreal, que não existe. Então, aqueles pacientes que têm uma visão que não é natural, eu não atendo. Porque esse tipo de paciente, às vezes, busca a perfeição e a gente sabe que a perfeição não existe. É aquilo que eu volto, né? Talvez o nosso bonito não é o bonito e o ideal para o colega. Então, primeiro, alinhamento de expectativas. Dani, o que mais te motiva dentro da área da estética corporal? O que te move dentro desse segmento que tanto cresce, que você também tem crescido muito? A transformação, eu falo que hoje quem não quer, né, estar bonito, de bem com a vida, eu falo que a beleza que nós vemos no espelho, ela faz com tudo que a nossa vida vá bem. Então, a autoestima em primeiro lugar. Não tem como você ter sucesso em todas as áreas se você não está bem com você mesmo. Então, começa pela autoestima. Eu vejo que você vive muito o que você preconiza, o que você indica para suas pacientes, né? E você mostra muito isso. Você acha que você é uma inspiração para elas? Olha, eu procuro cada dia, né? Eu sempre falo que 1% a cada dia, no final dá 100%. Então, é o que nós buscamos. Até porque você é uma mulher muito dinâmica, uma mulher que empreende, né? Atua
em várias cidades na sua área daí na área da estética. Então, assim, é bom a gente ver o quanto você consegue, meio a tantas demandas, correrias e pressão, a própria pressão do empreender, ainda É, ter tempo para se cuidar, se priorizar, né? exato. Muitas mulheres têm tantas desculpas, né? Ah, mas eu não tenho tempo, minha vida é corrida, mas olha a sua vida, olha a minha vida, por exemplo, né? A gente sempre está ali se priorizando, malhando nas madrugadas ou no final do dia, quando já encerramos as atividades. Eu acho que é quando a gente assume uma responsabilidade acerca do nosso papel com a gente mesmo, né? É muito ponto de equilíbrio. Quero mudança? Quero, mas eu também preciso ser a mudança diariamente, não Uhum, esperar do outro. sim. O que que muda na autoestima de um paciente quando ele faz esse procedimento de harmonização glútea? Olha, eu falo que muda tudo, é uma virada de chave, né? Muda a Sim. vida, carreira, relacionamentos, mas, digamos assim, o amor próprio é o que mais muda. Uhum. Que dica você daria, Dani, para quem está pensando em fazer uma harmonização glútea, mas ainda tem receio? Olha, pesquise bem o profissional que você vai escolher, eu falo que é Uhum. a dica número um, e depois de escolhido, se renda, você não vai se arrepender. Com certeza. E o que que essa pessoa deve observar antes de escolher alguém para fazer? Observar primeiramente resultados, se esse profissional ele realmente é capacitado, se ele tem a formação adequada para estar fazendo, né? E também indicações, né, de alguém que já fez, procurar saber mais informações. Uhum, perfeito. É sempre muito bom receber você aqui. Ah, eu que Você tem que vir mais agradeço. vezes aqui, Ah, vamos Dani. sim. Durante o ano vamos estar trazendo aí muitas novidades. Que legal. Eu sei que você, além da harmonização glútea, você tem uma consultoria online hoje que você Isso, oferece junto com seu esposo, né? Na parte do emagrecimento. É um trabalho multidisciplinar. Conta um pouquinho pra gente isso. como que funciona esse projeto, esse processo de emagrecimento. Hoje a nossa consultoria, né, ela está a nível mundo, então qualquer lugar do mundo que você esteja, você consegue, desde a parte que nós cuidamos de hipertrofia, ganho de massa magra, emagrecimento, então a gente trabalha toda essa análise clínica, desde a parte hormonal, suplementação ou Uhum. só treino. Trabalhamos segundo a necessidade do paciente mesmo. Vocês montam um planejamento e Isso. acompanham esse paciente. Isso, prescrevemos exames também quando necessário, então tem todo o suporte ali para a gente estar indo na raizinha do que o paciente deseja e colher ali excelentes resultados. Que legal. Eu falo que o online aproximando o mundo, né? Exatamente. Dani, obrigada, viu? Foi um Ah, eu que bate-papo muito agradeço. esclarecedor. Para quem quer acompanhar o seu trabalho nas redes sociais, né, e saber mais sobre esses e outros procedimentos, como fazer para te encontrar? Olha, Clínica Dani Estética, aonde eu compartilho ali um pouco da minha rotina clínica, todos os resultados, as transformações. Também tem o doutora Dani Torres e o nosso Instagram da consultoria do Transforme. Perfeito, muito obrigada. Deus te abençoe. Sucesso. Amém. As portas do Obrigada. Dr. Cash sempre estão abertas para você. Não Ah, eu demore que a voltar, agradeço, tá bom? com Obrigada. certeza. Vocês que nos acompanharam, eu falo sempre que a informação ela só começa aqui, ela continua através de você, que pode compartilhar e replicar esse conteúdo com amigos e familiares. Se você não é inscrito aqui ainda, se inscreva, compartilhe esse conteúdo para que o maior número de pessoas possam ser alcançadas, assim como você foi nesta noite. Até o próximo episódio. Na Biológica, o cliente conta com o mais robusto processo de controle de qualidade. Começa com a classificação dos fornecedores para a compra das melhores matérias-primas. Quando os ativos chegam, eles vão para a quarentena, aguardar a realização dos testes comprovando a qualidade dos ativos. Após a aprovação das matérias-primas, vão para o almoxarifado. Quando o cliente faz o pedido, o orçamento é o primeiro filtro de conferência, tanto do sistema quanto do consultor com a ficha de pesagem e receita. Após a impressão da ficha de pesagem, o setor que faz a impressão do rótulo faz uma segunda conferência de receita e ficha. Em seguida, vai para o setor de conferência que filtra para que não tenha nenhum erro antes de ir para a manipulação. Após esse processo, a ficha de pesagem vai para o laboratório de pesagem, onde também confere esses ativos que são pesados. O próximo passo é o laboratório de produção, em que o produto será manipulado, que pode ser o de cápsula, dermato, sachês, homeopatia, veterinário
entre outros, e lá também é revisado. Após a manipulação, o produto vem para fazer o peso médio, aguardando o padrão de qualidade. E por último, na dispensação do medicamento, é feita uma conferência do consultor na entrega do produto para o cliente. Porque mais que sua receita, queremos você feliz. Não tem como não se curvar à potência da natureza. Além de observar, me resta sentir cada uma de suas paisagens. Não é só bonito, é muito forte. É como dirigir o Haval H6 GT sentindo toda a potência dos 393 cavalos, combinado com os 2 motores elétricos e um motor a combustão. É poder desbravar esse cerrado com uma energia limpa. Essas construções milenares são 3 formações geológicas com milhares de anos, uma sendo construída em cima da outra, formando um cenário único. Se fosse um carro, ele uniria o esportivo ao SUV. Vocês sabem do que eu tô falando, né? Para aproveitar o melhor de tudo, basta unir o futuro com a simplicidade. Não tem como sair indiferente de um lugar como esse. Estar aqui é ganhar força para seguir adiante. Diferente. E com certeza, totalmente renovado. O único lugar que não dá para desacelerar é dentro do Haval H6 GT. O amanhã chegou na Chapada dos Guimarães. Hello, tomorrow. Cuiabá se transforma com a força e a qualidade da CGP Pré-Moldados. Nossas estruturas pré-moldadas são projetadas e fabricadas com a mais alta precisão, seguindo rigorosos padrões de engenharia e a expertise de décadas do Grupo Panucci. A CGP faz parte do Grupo Panucci Pré-Moldados, que possui a certificação internacional ISO 9001, sinônimo de experiência e confiança desde 1986. Na CGP, unimos tradição e inovação para construir o futuro de Cuiabá. Nossos galpões e barracões são feitos sob medida para o seu negócio, com a garantia de quem entende do assunto. CGP Pré-Moldados, a sua melhor escolha em Cuiabá. Entre em contato e faça um orçamento.